Olá, seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. No breve panorama de hoje, falarei um pouco sobre o Bitcoin, Matic Polygon, Uniswap, Avalanche e muito mais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23:4. Obrigado, pessoal. Vamos dar início ao panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o dia e a semana de cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso panorama das criptomoedas. Hoje o que eu tenho para falar para vocês é muito importante, então, se você tem interesse em ouvir, né, o que eu quero dizer e explicar sobre as movimentações do mercado aqui, peço que você preste bastante atenção. Pode ser um pouco complexo o que eu vou falar aqui, mas é importante e pode sim estar rolando um blefe para a gente subir de novo no mercado de criptomoedas, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê disso. Bom, antes de começar, já gostaria de pedir o like, pedir para você se inscrever no canal e também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo, tá? Se você tiver interesse também na área de membros do YouTube, é, tem bastante coisas exclusivas lá que você pode assinar, caso tenha vontade ou queira, né? E aí vamos começar então. Bom, o que a gente pode falar sobre o Bitcoin, pessoal? O Bitcoin, ele quebrou a estrutura no gráfico diário, tá? Se vocês lembrarem, eu sempre falo para vocês aqui que quanto maior o tempo gráfico, mais a probabilidade a gente tem de operação, tá? Como é que eu identifico que um movimento é forte? Através de Farley Gaps, tá? O Farley Gaps, por mais que eles serão fechados lá no futuro, né? Que pode demorar um dia, uma semana, um ano, um mês. Um mês, não, eu pulei aqui, um ano, 2 anos e por aí vai. Então, nós nunca saberemos quanto tempo o mercado vai levar para fechar as zonas de Farley Gaps. Que eles vão fechar? Vão. Mas isso pode ocorrer rápido ou pode demorar muito, tá? Então, quando o mercado, vamos começar aqui pelo Bitcoin para que vocês possam entender e já deixando claro, essa queda não me agrada. Não me agrada no sentido de que a gente vai iniciar um processo de correção mais forte, tá? Isso não me agrada. Claro que eu gostaria muito de falar para vocês aqui, olha, agora a gente vai cair de fato, né? E entramos num processo, vamos entrar num processo de correção mais forte, mas ainda não tem nada certo, pessoal. Por quê? Quando o mercado faz essa raspada de liquidez, a gente tem um movimento excepcional pelo gráfico diário, certo? Mas pelo semanal ainda não. Quando é que eu sei que um movimento é forte e dificilmente ele vai voltar é, tão cedo para aquelas regiões, ou então é um movimento com mais alta probabilidade de dar continuação à movimentação, nesse caso de baixa. Qual é? Quando o mercado vem abrindo gaps, né? Então ele houve esse abertura de gaps aqui em cima e depois não houve mais. Esse aqui ele vai fechar hoje provavelmente, né? Eu estou comprado aqui na mínima. Então repare que o mercado vem testando, ó, tá fazendo seus testes vem caindo dessa maneira. Também pelo gráfico de 4 horas. Então a gente não tem gaps em aberto, ó. Pode reparar que o mercado vem, deixa só aquelas primeiras zonas ali em cima, né? De gap, que foi um movimento interessante. Aqui sim, tá? E depois o mercado vem testando, ó. Vem testando, vem testando, vem testando, vem testando. Então, esse movimento não é confiável. É claro que ele ainda pode cair mais? Pode. A gente não manda no mercado. A gente tem que estar pronto para se adaptar ao mercado e às mudanças deles, do mercado, né? Para que a gente possa se aproveitar disso, tá? E aqui vai entrar algumas questões que eu tenho na minha mente. O Bitcoin, para mim, ele tem alguns cenários. Ou esse movimento do Bitcoin é fake,
e ele vai voltar a subir e vai romper esse topo deixado, tá? E aí aquelas zonas lá de baixo vai ficar para depois. Ou a dominância do Bitcoin vai cair bastante e as altcoins vão se soltar para quebrar as estruturas e depois corrigir, tá? Ou é um cenário cruel e as altcoins vão pro ralo, o que eu não acredito, tá? Acredito nessas duas probabilidades. Ou o mercado do Bitcoin fez essa movimentação, né? E vai voltar a subir e vai para romper o topo daqui de onde ele tá. Ou a dominância dele vai cair e as altcoins vão soltar. Então, primeiro ponto que eu tenho para falar para vocês: o dinheiro tá nas altcoins e nós da carteira recomendada já estamos comprados em várias, tá? E acredito que as altcoins podem fazer boas movimentações, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho lá no passado, do ciclo passado do Bitcoin. Deixa eu achar aqui. No ciclo passado do Bitcoin, quando o mercado encontra a sua região de oferta marcada em rosa, o mercado faz um movimento bem parecido com o que ocorreu agora, tá? Então, ó, repare que ele deixa um fundo, depois ele vem e quebra aí a estrutura do mercado aqui nesse ponto, mudando pela primeira vez a sua característica de movimentação. E a partir disso, ele faz um movimento que a gente tem de expectativa, que foi falado para vocês nos panoramas passados. Então o mercado vem, sobe de novo, vai tocar a zona de order block, que é o cara que deu início à movimentação de queda, e aí sim ele engata o seu processo corretivo. E aí foi aquela queda forte que teve no ciclo passado, certo? Então o momento atual pode acontecer num cenário parecido e ele resolver respeitar o gráfico diário? Pode. A gente nunca vai saber, a gente vai saber depois, né? Não tem como a gente entender, ter a certeza 100% do que os caras estão armando. A gente tem expectativas de movimentação, tá? Então repare que lá no ciclo passado, deixa eu achar aqui, o mercado demora, né? Ó, toda essa movimentação é o ciclo passado do diário. Então no semanal ele veio quebrar as estruturas apenas aqui, certo? E depois ele faz um reteste no order block e continua caindo, né? Vem fazer de novo e aí ele cai até lá embaixo. Mas, então o que a gente pode entender aqui do Bitcoin agora? Que para a gente ter uma correção de fato no mercado, para a gente buscar pelo menos a região de 29 e 30 mil, o mercado precisa colocar um fechamento no semanal, pessoal, abaixo do 40,181. Repare que ele já está subindo, ó. Falta 4 dias para fechar esse candle semanal. Mas olha o que está acontecendo aqui já. Ele já está acima da estrutura. Ou seja, isso aqui pode ser um sweep de liquidez e o mercado fazer uma movimentação ao contrário. Que é basicamente, vem aqui, faz isso aqui. Tá? Igual aconteceu aqui, ó. Que foi uma compra que eu fiz lá no passado no Bitcoin. Nessa movimentação. Então repare que quando a gente saiu lá do 15 mil, o mercado veio subindo, fez uma indução, né? Então ele fez uma movimentação de captura de liquidez, veio aqui, estopou os comprados e veio aqui e reverteu a movimentação novamente. Então repare que lá no passado houve a quebra de estrutura pelo gráfico diário, tá? Ó, vou deixar bem um zoom aqui para vocês entenderem. Então, por isso que é importante o semanal, tá, pessoal? Então lá no passado ele faz essa quebra de estrutura pelo gráfico diário, só que olha o semanal. Agora me perdi aqui. Pelo semanal, o mercado faz basicamente um sweep de liquidez. Ó, então não houve fechamento no semanal, e aí ele só deixou o paviozão e aí sim quebrou a estrutura. Então, por isso também que esse aqui é o ponto mais forte que a gente tem do Bitcoin por enquanto, que é a região de 20 e 21 mil, tá? Que foi o cara que deu início a toda a movimentação. Então, isso aqui ainda pode ocorrer? Pode.
Então o tempo semanal vai dizer pra gente o que pode e o que não pode aqui, ou o que será, o que não, o fechamento semanal do mercado, tá? O que eu ficaria esperto? Focar nas altcoins, principalmente as que estão em tendência de alta, tá? Acredito que as altcoins vão se soltar bastante, porque só tem duas opções. Ou elas se soltam, ou a maioria vai virar tendência de baixa, tá? Então o Bitcoin não tem nada confirmado ainda, pessoal, porque esse aqui ainda pode ser um baita de um blefe. Como eu falei, ele pode respeitar que nem no passado a região lá de 47 e voltar a cair? Pode. Mas a minha expectativa sempre foi, a partir do momento que ele quebra a estrutura, voltar testar o topo. É movimentos normais do mercado isso. Principalmente movimentação de venda, né? Porque os caras precisam realizar. Então eles induzem a galera para depois realiza de novo e por aí vai, tá? Então pro Bitcoin, nada ainda confirmado sobre a queda no mercado. E para quem tava comprando o topo, agora você já pode pagar 10 mil mais barato se você quiser, né? Não ia falar, mas eu falei mesmo. Bom, tô brincando. Vamos falar da Uni aqui, ó. Uni, expectativa de alta. Se você não tem, você é louco. Vou apagar meus estudos. Uni, expectativa de alta. Raspou a liquidez. A gente tem até uma regiãozinha de order block que ela pode ir até um pouco mais para baixo, não tem problema nenhum. Mas a expectativa para Uni, movimentação de alta. Onde ela tá aqui já é uma região de compra, tá? Então a expectativa para Uni, ela tá aqui agora na casa de 5.850, 5.80, tá? A expectativa sobre a estrutura que eu falo para vocês é exatamente isso aqui, ó. Então o que a Uni tem que fazer? Ela tem duas camadas de estruturas para romper, certo? A Uni, quando a gente tem probabilidade de movimentação, igual aconteceu com a Solana, Matic, Link, o mercado precisa mostrar pra gente que aqui é um fundo de fato, certo? Então, quando a Uni encontra a sua região de demanda, a gente tem uma micro quebra de estrutura nesse ponto. Aí o mercado faz todo o seu processo de mitigação e vem tocar na base do order block. Então, a gente está numa continuação de movimento e a expectativa é que o mercado faça isso aqui para romper primeiro a barreira de 10 dólares e o melhor cenário é que já rompesse o 13 dólares para testar a região de 16, 17 e 18. Então a minha expectativa para a Uni é alta. E olhando para um cenário macro, é uma das criptomoedas que você tem uma alta probabilidade de sair lucrativo nessa moeda para o médio e longo prazo, tá? Regiões que eu ficaria esperto com ela. Entre a região do 16 até o 20 é uma região de order block, tá? E se ela chegar nessa região, se ela passar dessa região, a gente vai ter um enrosco nessa outra região, que é lá do 25 ao 31. Beleza? Então, une para mim, pessoal, pode reparar que as altcoins se seguraram muito bem nessa queda do Bitcoin. Então, por isso que eu tô achando muito estranho essa movimentação do Bitcoin, tá? Por quê? Até que se prove ao contrário, o que a moeda fez aqui, ó? É um suporte, veio aqui, capturou a liquidez, né? Capturou os stops que fica da galera aqui, e a expectativa agora é que vá para subir. Beleza? Então, Uni, eu tenho uma grande expectativa de movimentação de alta para ela, tá, pessoal? Ficaria bem ligado. E aí, pessoal, outro detalhe, o que a gente vai ficar ligado agora, que eu acho que não importa muito o Bitcoin nesse cenário, vai ser isso aqui. Por quê? Se a Uni quebrar essa estrutura, e vamos supor aqui que ela vem direto para testar a região do 16, 17, tá? Da onde ela tá, a gente está falando de uma operação aí de 200%. Bom, quando eu entro numa... Já tô comprado em Uni, né? Se o mercado der sinais num ponto desse de 17, eu vou fazer uma realização que seja parcial. Lucro para mim é bom, é no bolso, tá? E se ela der sinais que vai cair, eu realizo. Agora, se ela não der sinais que vai cair, eu vou visar a região lá do 28. Já são quase 400%.
Por quê? Mesmo que o mercado suba numa impulsão forte aqui, a expectativa quando o mercado encontra as suas regiões é que ele corrija um pouco. E não tem problema nenhum se o mercado faz um movimento, vamos supor aqui, parecido com o que está acontecendo aqui agora. Isso aqui, vamos supor que ela está lá na região de 17. Faz um sweep de liquidez, quebra a estrutura, eu tenho a probabilidade ao meu lado. Então eu vou pagar o preço que for, desde que eu tenha um risco pequeno. Então, geralmente, as minhas operações, eu tenho um risco de 10% com uma entrada de confirmação, certo? Isso que a Uni fez aqui, ó, é uma entrada de confirmação pelo gráfico de 4 horas. Lembre-se do que eu falo. O que muda? Probabilidade. Quando é semanal, melhor. Diário, 60 a 50. E 4 horas, 50 a 50. Vamos por aí. Mas é uma confirmação de compra após uma captura de liquidez. Então, esses movimentos tendem a ser fortes. Por quê? Não quebrou a estrutura para baixo ainda. Se quebrar, saio fora. Entendeu? Ou então, tem um plano. Vou fazer o quê? Ponto da Uni de compra para longo prazo. Aqui onde ela está. E a região de extremidade. Região de 4. Pronto. É essa região que ela não pode mais perder. Então aqui a Uni, na minha visão, é uma moeda que ela pode entregar uma bela movimentação. E como eu estou comprado, né? Se eu fosse vocês, eu ficaria bastante de olho nela, tá? Ethereum. Rapaz, o Ethereum, eu tentei pegar a venda do Ethereum, caçá-la, umas 4 vezes, eu acho. Né? Quando ele tava aqui em cima. Tem um panorama aqui que eu falei que o Ethereum tava dando uma confirmação de venda. Eu não sei se vocês lembram, que era essa região aqui. E eu tentei caçá-la, pegar essa venda aqui de tudo qualquer jeito. Aqui, ó, quando ele fez esse movimento, faltou, sei lá, uns 10 pontos para pegar a gente aqui, que era um Fair Value Gap, né? E não pegou e depois deu toda essa queda aqui. Mas também teve um panorama aí que eu falei para vocês que o Ethereum era compra. Por quê? Que a gente deveria marcar esse cara. E a expectativa, igual se a Link fizer a mesma coisa, é o quê? Desde que o mercado prove ao... Opa, aqui é boss. Prove ao contrário, isso aqui é uma confirmação de compra. O mercado veio aqui, capturou a liquidez do suporte nesse ponto e a partir desse cara quebrou a estrutura. Aí o mercado faz o quê? Volta a testar o order block e a expectativa é que dê continuidade a essa movimentação. Então lá nesse panorama eu falo para vocês do Ethereum nessa região onde ele está aqui é ponto de compra. E aqui entra a questão do risco, ó, 50% exatamente. Você tem 6% de risco no Ethereum. Qual o objetivo do Ethereum? Esse order block semanal, primeiro alvo. Você tem uma operação de 50% com um risco de 6. Ou seja, é uma operação de 7 para 1. Deu sinais que vai cair? Eu realizaria. Não deu sinais que vai cair? Provavelmente a próxima parada dele é a região de topo. $4.000. Já são quase 80%. Certo? Então o Ethereum também é a expectativa de alta a partir dessa movimentação. Quando que ele vai mudar o cenário e aí vai azedar e a gente de fato vai cair mais forte, né? Se acontecer. O que pelo tá mostrando não vai por enquanto não. Seria que ele colocasse um fechamento semanal abaixo do 2100. Enquanto ele não fizer isso, é movimentação de alta, tá, pessoal? Expectativa de movimentação de alta, beleza? Bom, Polygon. Pessoal, presta bem atenção no que eu tô falando para vocês, por quê? O que eu quero dizer para vocês, eu acredito que o mercado vai subir, tá? Ah, você não falou que o mercado vai lá no 20 mil do Bitcoin? Falei que ele vai e ele vai, tá? Só que eu não mando no mercado para falar, ó, o Bitcoin tem como você ir lá hoje, porque a galera tá esperando que você vai lá no 20 mil hoje. O Bitcoin para ir no 20 mil, ele pode demorar 5 anos para fechar aquela zona.
A gente tem uma média de tempos aí que ele vai fechar, né? Entre 1 ou 2 anos. Que foi assim, pelo menos o que ele acompanha, vem fazendo, né? Então ele pode demorar tudo isso para depois voltar. Aliás, o mundo tá um caos. E se você olhar as bolsas brasileira, internacional, parece que o mundo tá uma maravilha. Por quê? Tá tudo rompendo topo histórico. Então esses caras sempre vão na contramão, né, galera? Não adianta. Isso é. Eles têm o poder de mandar a bolsa para onde eles quiserem. Essa é bem a verdade, tá? Então a gente tem que se aproveitar desse tipo de manipulação. Deu um sinal em região de oferta, realiza. Não fica preso. Ah, vou ficar esperando o mercado lá. Se o mercado der sinais, compra. Por isso que eu falo direto para vocês. Buscar conhecimento é importante. Porque se o mercado faz uma mudança rápida ali, a gente tem que estar pronto para agir. Ah, eu não vou comprar porque o Bitcoin não foi lá na onde eu queria. Bom, aí não tem o que fazer, né, pessoal? Polygon. Polygon, mesma coisa. Falei para vocês que ela poderia raspar essa liquidez e a gente segue naquela segunda compra, que é esse movimento aqui. Então ainda não rolou a quebra de estrutura em Polygon. Por enquanto a gente entende o quê? Que foi apenas uma nova captura de liquidez. E a gente tem a expectativa que respeite e vá testar a primeira região de 1,10, 1,20 e depois aqueles alvos que eu passei, que é 1,34 e 1,60, se não me engano, tá? Quando que a Polygon vai mudar o cenário e vai visitar as extremidades lá do movimento? Agora o pavio tá aqui embaixo. É claro que falta o semanal ainda, né? Se ele colocar... Deixa eu explicar como fecha a estrutura aqui para vocês. Esse candle semanal que raspou a liquidez, ele não fechou ainda, certo? Então ele ainda é válido. Porque se o corpo desse cara preencher essa zona aqui em 4 dias, vai ser uma quebra de estrutura. E aí a expectativa seria que o mercado fizesse isso aqui. Mas, enquanto não fizer, é a expectativa que foi apenas um sweep de liquidez e a gente tem uma alta probabilidade de subir desde que não quebre a estrutura. Ah, tô fora da Polygon, quero comprar a Polygon. O que eu aguardaria? Uma movimentação desse tipo aqui, ó. Isso basicamente seria uma confirmação de compra. Você vai esperar o mercado quebrar a estrutura, voltar a testar 50% do último candle. A estrutura vai ficar na casa do 0,8073. E aí você tem como primeiro objetivo a região de 1,10, 1,20, tá? E aqui entra a questão que eu falei para vocês. Se fez uma confirmação de compra, como que eu posso dizer para vocês? Não me importa o valor que eu vou pagar na Polygon, lá no futuro, lá no Bitcoin, não importa. Desde que eu tenha uma probabilidade ao meu lado, pessoal, tá? Por quê? Vamos supor que a Polygon aqui quebra essa estrutura, faz essa movimentação de alta, e a gente tem como objetivo que é a região de 1,10, 1,20 ali, né? Então repare bem aqui o tamanho da minha operação para o tamanho do meu risco. Eu tenho um risco de menos de 6%, com o objetivo de 65% sendo o primeiro alvo. Então, nessa trajetória que eu tento explicar para vocês, que o mercado foi lá de 2022, olha o tanto de movimento que teve nesse tempo. Então, quando você busca conhecimento, você pega uma operação de compra, o mercado tocou na primeira região de order block, pô, 142%, com um risco nesse caso aqui, era uma confirmação, né? Mas vamos colocar um risco só para vocês terem base inteiro aqui, 30%, para buscar 142. Ah, por que você mirou o topo? Porque aqui é um order block. Ó. Então sempre vocês têm que visar isso. Ah, depois subiu mais? Paciência. Tá? O que você vai aguardar? Mesma coisa que onde que a gente comprou lá no 50,95. Primeira região era esse cara. Não deu sinais que vai cair? Seguimos com a moeda. Entende? Então só nesse espaço já foram quase 300%. Então o mercado é muito mais do que só o bull market tem que ficar esperando anos para acontecer. Entende? Então vocês podem trabalhar de maneiras diferentes também no mercado. Beleza? Então a Polygon, para quem tá de fora, o que eu não acredito, né? Porque eu acho que a maioria tá comprada em Polygon, aguardaria um movimento parecido com isso aqui. Expectativa desde que ela não quebre essa estrutura,
para baixo, é que ela suba. Agora, se ela quebrar, aí vai entrar a situação que eu falei para vocês. Prepare o bolso, porque ela vai para a extremidade. E aí você tem que estar bastante comprado nela. Porque a expectativa para o longo prazo para ela é alta. Bom, esqueci de falar uma coisa para vocês. Eu não gosto de cravar alvos, né? De falar sobre alvos, mas eu vou falar sobre o meu alvo do Bitcoin para vocês. E gostaria que vocês falassem aqui no comentário. Algo realista, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Qual você acha que é o alvo do Bitcoin? Né? Quando ele acabar a movimentação de alta dele, até onde você acha que o Bitcoin vai fazer a máxima do movimento? Eu acredito que o Bitcoin vai tocar a região de 122 mil. Para mim, é o alvo do Bitcoin 122 mil dólares. Esse para mim é o alvo do Bitcoin. Pode passar? Pode. Pode não chegar? Pode também. A gente não sabe. Mas se pelos meus estudos derem certo, esse é o alvo do Bitcoin. Para mim, tá? Deixa no comentário, deixa eu saber o que vocês acham. Qual o alvo de vocês para o Bitcoin? O que vocês esperam? Para que eu possa ver, né, o que vocês estão pensando. A VAX, pessoal. Também. Movimentação expectativa da VAX de alta. O objetivo dela é longo. Quem não tem a VAX é louco. Beleza? Então a gente tem uma quebra de estrutura nesse ponto, onde o mercado veio fechar um Farvalley Gap. Região importantíssima. A expectativa para a VAX é que a partir daqui ela suba e ela suba forte. Ela não vai na extremidade. Por quê? Porque aqui não existe nenhuma falha pelo semanal. Existe no mensal? Existe. Mas aqui, nem sempre o mercado é obrigado a fechar isso. Pode ser que lá no futuro, sim. Mas por enquanto, não. Porque a gente também entende que esse movimento, após uma quebra de estrutura e uma raspada no suporte, que é o sweep de liquidez, a gente entende esses Farvalley Gaps como movimentação de urgência, tá? E é basicamente por isso que o movimento do Bitcoin de venda, de queda, não me convenceu. Então é por isso que eu também acho que a gente tem uma possibilidade de subir, tá? Então a VAX, minha expectativa para ela é alta daqui da onde ela tá, dessa região de 31, tá? Quais os objetivos para a VAX? Eu passei a compra dessa VAX aí também, né? Provavelmente ninguém deu bola. Só vai dar bola depois quando. Não, ninguém, eu falo a maioria, né, pessoal? Eu sei que tem gente que compra e ou presta atenção porque as pessoas me mandam mensagem. Mas da galera só vai dar bola depois quando ela disparar, a maioria, né? 200, 300%. Aí depois eu falo, ué, agora dá pra comprar? A galera, ao invés de comprar antes, não. Eles querem comprar depois que a moeda sobe, né? Bom, objetivos para a VAX. A gente tem uns Farvalley Gaps aqui, mas eu tô visando, não tô nem aí com esses Farvalley Gaps dela. Tô revisando a região de 90, 97 dólares para a VAX, tá? E depois o que ela fizer a partir daí, a gente senta aqui e vê o que vai ser. Mas a VAX para mim é uma baita de uma aposta, principalmente com a parceria com o JP Morgan. Acredito que eles vão impulsionar esse mercado para cima. E graficamente, ela tá maravilhosa, viu, pessoal? Fez aqui, corrigiu as suas falhas. Não necessariamente ela precisa voltar até a sua base, tá? Expectativa de movimento que ela faz aqui é exatamente isso aqui. Então, perfeita a movimentação dela, não quebrou a estrutura para baixo. A expectativa é que ela suba e suba forte, tá? Então, eu consideraria ter a VAX, já avisando o mercado de alta, pode ser uma excelente aposta. E se ela respeitar o que está fazendo, o que está mostrando, ela vai subir aí igual a Solana. Então cuidado para você não comprar ela depois que subiu lá no 90, tá? Mas a VAX é para mim excelente. O pior cenário, aonde que a gente vai comprar? Vai comprar um pouco aqui no 31 e se ela cair até a região do 16, você compra mais, tá? Movimentação dela já foi feita,
é movimentação perfeita, tudo que a gente espera de uma mudança de característica da movimentação, tá? E aí, expectativa independente se ela suba daqui ou toque lá embaixo, para o longo prazo agora é alta, beleza? Bom, deixa eu ver qual mais aqui. Bom, eu vou falar da Ada Cardano, cada Cardano que é interessante, ó. A Ada Cardano, por sinal, deixa eu apagar tudo isso aqui. A Ada Cardano, por sinal, ela não quebrou a estrutura ainda. Mas ela pode fazer um movimento que basicamente vem aqui, fecha esse Farvalley Gap que ela tá fechando e sobe a partir daqui. Pode acontecer? Pode. Mas, para a Ada Cardano mostrar pra gente que aqui é o fundo dela de fato, a gente teria que romper essa estrutura desse movimento. E é isso que eu falo para vocês, que algumas moedas vão andar muito. A gente tem basicamente aí, acho que 80 dias mais ou menos, né, pro halving, se eu não me engano. Então a gente tem basicamente 3 meses aí para as moedas se soltarem bastante. Então provavelmente a gente vai ver uma volatilidade legal nas moedas, tá? E a da Cardano, ela pode quebrar essa estrutura e aí ela vir testar a região de 1,12, talvez até 1,45 ali, beleza? Ah, pior cenário para a da Cardano. Quero tomar um risco? Região de 0,29 é ponto de compra dela. Houve um sweep de liquidez ali, porque ela pode fazer esse movimento parcial também. O que é o movimento parcial? Ela quebrou essa microestrutura após um sweep de liquidez, né? Então ela poderia fazer isso aqui para fazer isso aqui. Mas não acredito que vai acontecer agora não, tá? Por quê? Eu estou esperando uma movimentação de alta do Bitcoin. E a da Cardano não quebrou nenhuma estrutura, tá? Ela fez uma quebra aqui nesse ponto aqui, ó. Ah, fez sim. Olha eu errando aqui. Ela fez uma quebra de estrutura aqui, certo? Quando que a gente vai entender que não é o pavio que eu tô marcando, tá, pessoal? É aqui, ó. Esse corpo aqui que fechou. Então é esse cara que quebrou a estrutura. Quando que a gente vai entender que a da Cardano tem possibilidade de romper a estrutura? É verdade, eu não tinha reparado aqui. Ah, só se ela romper o topo agora. Ah, então ela tem que quebrar essa estrutura, o movimento dela não tá legal para pegar agora. Se fosse para tomar risco na Ada Cardano, só compraria então na região de 0,30 lá, vai. Essa região, e aí sim seguraria ela para o longo prazo, já avisando as regiões lá de cima, tá? Ada Cardano, pro longo prazo eu acho interessante também, tá? Bom, deixa eu pensar outro aqui. Esqueci as moedas, meu Deus. E agora? Hoje também não ia falar de muitas moedas, né? Vou falar da Link. Só queria explicar, eu vou explicar mais um pouco da movimentação do Bitcoin para vocês entenderem, tá? Bom, a Link, pessoal, também não quebrou nenhuma estrutura e a Link vai entrar igual aquela movimentação do Ethereum. Por quê? Se a Link quebrar a estrutura ali em cima do 18 e ela voltar a fazer uma movimentação igual o Ethereum fez, pode possibilitar uma compra. Porque aí ela indica que vai visitar a região do 25, 26. Agora, colocou um fechamento abaixo do 12.200, a Link vem para queda e aí ponto de compra que a gente tem vai ser a região de 8,89 e se ela for mais até a região de 6. Mas pela movimentação, também, visando o macro, longo prazo, Link também, excepcional a movimentação que fez. Isso é importantíssimo. Essas quebras de estrutura, expectativa de uma movimentação pro futuro de alta, tá? Bom, vamos retornar aqui para o Bitcoin para que vocês possam entender novamente o que eu falei. Tem alguns cenários aqui, ó, que a gente tem que ficar esperto. Por quê? Lembra aquela FIBO que eu passei para vocês? Desse movimentação de alta até essa mínima, o 50% está aqui, né? A região de 50%. Ou seja, o mensal, por enquanto, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Por enquanto, o mensal está fechando abaixo dos 50%. Isso indicaria força. Então, falta 7 dias para o fechamento mensal. E é isso que vocês vão ter que ficar espertos. Não pelo fato de comprar o Bitcoin, porque comprar o Bitcoin aqui
pra mim segue arriscado. Eu tô comprado no futuros, tá, pessoal? Com um valorzinho até legal, mas para carregar ele para o longo prazo, e mesmo que ele suba aí, eu não vou comprar ele aí, tá? Para mim, a não ser que ele me mostre uma movimentação mais clara. Aí eu posso comprar e mostro para vocês. Mas aqui a gente tem que ficar esperto o quê? Lá no passado, o mercado ele respeitou a movimentação diária. Cadê? Aqui, ó. Que foi a quebra de estrutura após a região de 50% também. Lá no passado ele respeitou e depois ele caiu forte, certo? Então, pode acontecer de novo? Pode. Por sinal, seria o melhor movimento do Bitcoin, tá? Que ele fizesse esse movimento, desse tempo das altcoins que a gente tem aí basicamente quase 3 meses para o halving, quebrar as estruturas, subirem para depois corrigir, tá? E depois o Bitcoin caísse mais forte para fechar essas zonas aqui, onde a gente pode ficar esperto lá no 30, 29. Se ele mostrar que vai cair, não tem problema. A gente compra lá embaixo. Agora, se não mostrar que vai segurar, deu o sinal, a gente compra, tá? Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ficar esperto sobre a movimentação disso, principalmente o semanal. Se o semanal do Bitcoin conseguir fechar abaixo da região de 40 a 181, aí a gente tem um sinal forte que o mercado vai corrigir bastante até, tá? Mesmo que ele faça isso aqui, ó. Se ele conseguir colocar um fechamento, a expectativa seria que ele suba de novo para depois fazer isso aqui. Então esse fechamento semanal, para mim, vai trazer mais credibilidade à movimentação. Mas é o que eu falei, nada impede ele respeitar a movimentação diário, né? Fazer esse movimento aqui, tocar lá a região de 47, 200, 300 ali, para depois cair de novo. Pode acontecer? Pode também, tá? Mas é o que eu falei. Para mim, é esse tipo de movimento que o mercado voltou a testando, não me convenceu muito, principalmente essa parte daqui para baixo. Essa parte aqui de cima é uma parte boa, né? Que foi uma movimentação de raspada de liquidez, abriu um Farvalley Gap, né? Um movimento forte, de urgência no caso, mas a partir daqui não, tá? Então a gente entende que esse mercado pode subir até a região lá do 47.300, 47.266 mais ou menos, vou colocar 47.300. Para aí sim tomar uma decisão, tá? Se a gente vai cair dali antes do halving ou se a gente vai subir direto. O que eu penso sobre o Bitcoin subir direto? O mercado, tanto brasileiro como mundial, como eu citei no começo do vídeo, tá o caos, né? O mundo. Mas eles estão rompendo topo histórico, né? Como se tivesse tudo muito bom, economia boa, coisa maravilha. Alguma coisa esses caras estão armando que a gente não sabe. A gente vai descobrir lá na frente, né? Mas, em questão andar após o topo histórico, eles não estão andando muito. Então, por isso que eu queria que o Bitcoin recuasse antes. Para que quando a gente subir, a gente subisse forte, né? Fizesse a movimentação de verdade, para depois não ter que voltar tudo de novo, não sei o que ninguém aguenta mais, né? A gente quer pegar uma movimentação boa aí, uma tendência clara de alta, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Resumindo para vocês, eu acredito que a gente tem uma possibilidade de subir, né? Daqui de onde a gente está, pelo menos até a região do 47.300. A gente tem essa possibilidade. Tem um detalhe aqui, ó, que o Bitcoin ele não tocou o order block, tá? Ele segurou no Farvalley Gap aqui, ó. Então ele pode até cair mais um pouquinho aqui, não tem problema nenhum. Mas, pelo jeito que ele segurou aqui, ele não indica muito que vai cair, não. Tá vendo? Aqui era um Farvalley Gap semanal. Então o mercado veio fechar ele. A minha expectativa e o que eu queria falar para vocês é isso, pessoal. Foquem nas altcoins. Principalmente... Bom, foque nas altcoins, pessoal. Tem diversas altcoins que eu falo direto para vocês no panorama, com boas expectativas e probabilidades de subir, tá? Acredito sim que as altcoins vão se soltar bastante.
Eu acho que o dinheiro de fato tá nelas, tá? Não no Bitcoin. Nesse momento, não. Beleza? Então é isso, pessoal. Sei que alguns de vocês queriam que eu chegasse aqui e falasse: o mercado vai derreter. Mas eu não posso mentir para vocês. Por enquanto, ele não me convenceu nessa movimentação de baixa, não. Muito pelo contrário. Para mim, por enquanto, claro que ele pode mudar ainda a movimentação. É mais uma armadilha, né? Do mercado. Vamos ver o que acontece nesses dias aí do candle semanal, beleza? Mas quanto isso, pessoal, foque nas altcoins, Uni, Avax, tá? São duas aí que podem entregar belas movimentações, tá? Belezinha? Fique com Deus, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Até a próxima.